Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do barro branco. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, serão formados números de 3 algarismos, da forma CDU, com C representando o algarismo das centenas, D o das dezenas e U das unidades, obedecendo às seguintes condições. Os números pares devem ser tais que C maior ou igual a D e D maior que U. E os números ímpares tais que C é maior que D. Nessas condições, o total de números distintos que podem ser formados é... Então vamos lá. Olha só, se a gente associar essas duas igualdades, nós teremos o seguinte. Então, para os números pares, nós teremos C é maior ou igual a D e, ao mesmo tempo, é maior que U. Então, isso aqui pode ser desmembrado em dois casos. Quais seriam os casos? C igual a D e vai ser maior que U. Por quê? Porque aqui é maior ou igual. Então, estou usando a possibilidade do igual e depois eu vou usar a possibilidade do maior. C maior que D, maior do que U. Então, vejamos. Olha só. O número tem que ser par. Então, eu vou começar por este caso aqui, que é o caso mais simples, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para o número ser par, a unidade tem que ser 2 ou 4, certo? A unidade tem que ser 2 ou 4. Se a unidade for 2, ou seja, uma possibilidade aqui, ó, da unidade ser 2, então quer dizer, o C tem que ser igual a D, só que tem que ser maior do que 2. Se tem que ser maior do que 2, pode ser 3, 4, 5 ou 7. Ou seja, aqui nós teríamos 4 possibilidades. 4 vezes 1 resulta em 4 possibilidades. As possibilidades, eu vou colocar uma caixinha quadrada aqui, tá bom? Então, esse é o 2. Olha agora, o outro número pode ser o 4. Se o U for igual a 4, o C, que é igual a D, pode ser 5 ou 7. Então, se for 4, só pode ser 5 ou 7. Ou seja, duas possibilidades. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, aqui nós teremos duas possibilidades. Ótimo. Então, a gente já calculou o caso mais simples. Vamos agora para o caso mais complicado aqui. Então, olha só. A unidade para ser par tem que ser 2 ou 4. Se o U aqui for 2, ou seja, nós teríamos aqui uma possibilidade, que é o U ser 2. Se o U for 2, eu tenho que escolher dois números em ordem crescente aqui. Então, ó, e tem que ser maior do que U. Então, seria esses 4 números. Dos 4 números, eu escolho 2. Então, ó, se dos 4 números eu escolho 2, vai dar a combinação de 4, 2 a 2. Lembrando que a combinação de 4, 2 a 2 conta exatamente a ordem crescente ou a ordem decrescente, como você quiser. A combinação de 4, 2 a 2, ela despreza a ordem, então ela vai mostrar somente uma ordem, ordem crescente ou ordem decrescente. Fazendo essa conta aqui, 4 vezes 3 dá 12, por 2, 6. 6 vezes 1 resulta em 6 possibilidades, tá? Então, aqui seria 6 possibilidades quando for 2. Já quando for 4, se aqui for 4, na unidade for 4, a gente teria uma possibilidade. Se o 4 é uma possibilidade, aqui eu posso escolher 7 e 5, mas como
o C tem que ser maior que D, então só pode ser 7 e 5, tá? Então, C7, 5 só tem uma ordem. Ou a gente pode fazer combinação de 2, 2 a 2, que dá exatamente 1, ou seja, aqui nós teríamos uma possibilidade. Contando, então, os números pares, a gente obtém 6 mais 4, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Então, essas são as possibilidades de número par, tá? Eu vou destacar aqui. Então, aqui eu tenho todos os números pares. Já o número ímpar, aqui já é interessante. O número ímpar, ele tem uma condição aqui. A condição é que C seja maior do que U. Então, ó, eu tenho C, D e U. Se o C tem que ser maior do que U, vamos lá, vamos colocar. Agora é número ímpar. Número ímpar termina em 1, 3 ou 5. Número ímpar termina em 1, 3 ou 5, ou 7, né? 1, 3, 5 ou 7. Então, vamos pensar. Se ele terminar com 1, eu tenho aqui uma possibilidade, certo? Então, aqui eu tenho uma possibilidade que é terminar com 1. A centena pode ser qualquer um desses números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. E a dezena? A dezena ele não falou nada. Se ele não falou nada, quer dizer que não tem restrição nenhuma. Então, pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu teria 6 possibilidades. Então, vai dar 6 vezes 5. Aqui daria um total de 30 possibilidades. Já avaliei as possibilidades da unidade com 1, tá bom? Então, unidade com 1 morreu. Agora vem, como são números ímpares, a unidade pode ser 3. Se a unidade for 3, eu teria aqui, ó, uma possibilidade só. Então, no 3 eu tenho uma possibilidade. O C tem que ser maior. Então, o C pode ser 4, 5 ou 7. Então, o C pode ser 3 possibilidades, 4, 5 ou 7. E o D pode ser qualquer coisa, portanto, 6. Então, 3 vezes 6 vezes 1 vai dar 18 possibilidades, tá? Então, ó, morreram, então, as análises com 1 e com 3. Vou até dar uma arrumadinha aqui. Com 1 e com 3, morreram as análises. Agora vem, pode ser aqui que o número seja 5. Se ele for 5 nas unidades, eu teria uma única possibilidade. A centena tem que ser maior, portanto, tem que ser 7. Então, 7 é a única possibilidade. Então, aqui vai ter uma possibilidade, o 5 e o 7, e aqui pode ser qualquer coisa, 6. Então, aqui daria 6 possibilidades. Se eu contar aqui as possibilidades de número ímpar, não pode ser 7. Por quê, professor? Porque se for 7, o C tem que ser maior que U. Então, o C não tem como ser maior que 7, porque só pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Então, 7 não pode ser. Se eu fizer as contas aqui, aqui daria 54, certo? A soma de tudo aqui dá 54. Então, ao somar os dois resultados, ou seja, 13 mais 54, vai resultar em 67. Portanto, a resposta correta seria a alternativa C, 67.